Beto Pequito, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo, fique à vontade aqui no nosso Tribuna do Povo. Boa noite, secretário, tudo bem? Boa noite, Alessandro, tudo bem? Boa noite, seus telespectadores da TV Cauã. Muito obrigado pela presença, um semblante tranquilo. O secretário da Fazenda estando tranquilo é um bom sinal para o município, né, secretário? A experiência de muitos anos na área me dá esse aspecto de tranquilidade exterior, né? A preocupação é muito grande, no entanto. Aliás, o senhor tem uma grande experiência, foi um dos pivôs até na transição da administração anterior para a administração do prefeito Tauílo Tezelli. Me conta, muito diferente o que o senhor havia previsto na transição para a situação que o senhor encontrou no município de Campo Mourão ou não? Olha, Alessandro, a situação não era boa, era ruim, pelo contrário, né? Todos nós acompanhamos aquele período pós-eleição, os meses de novembro, dezembro principalmente, e já tínhamos informações, na medida que a prefeitura abriu as informações lá por volta do final de novembro, e tínhamos consciência de que a dificuldade ia ser muito grande, né? Só não foi pior, Alessandro, porque a receita nos últimos 15 dias de dezembro foi surpreendentemente boa, né? A gente acompanhou os resultados do final do mês de dezembro, comparando com dezembro do ano anterior, teve um aspecto muito positivo e isso fez com que teve uma certa tranquilidade, mas mesmo assim o problema continuou sendo muito difícil, muito sério, em termos de dívidas. E o senhor acredita que a baixa arrecadação da administração passada, pelo que nós acompanhamos os números, em torno de 70 milhões a menos do que o orçamento estimado, se deu a quê? A falta de credibilidade da administração ou a crise, o momento que realmente o país está atravessando? Olha, Alessandro, eu sinceramente eu não acredito nessa hipótese de queda brutal da arrecadação, né? Quando se fala em não cumprimento da totalidade do orçamento, é preciso que as pessoas saibam que todos os orçamentos, raríssimas exceções, eles são elaborados com uma certa folga, né? Então, na medida que este orçamento de 2016 foi executado por volta de 80% da sua previsão, isso não significa que houve exatamente uma queda na arrecadação de 70 milhões. Isso é um aspecto importante que nós queremos dizer às pessoas, porque houve sim uma queda da arrecadação, mas não como tenta-se divulgar, como tentou se divulgar nos últimos dias pela administração anterior. Poxa, mas é importante aqui a sua participação conosco até para prestar esse esclarecimento, né, secretário? Nós acompanhamos aqui algumas informações que o município, quando vocês assumiram, estavam sem algumas certidões negativas. E essas certidões são necessárias, extremamente necessárias. O senhor consegue explicar para nós, aqui para os nossos telespectadores, o que pode implicar a falta destas certidões negativas? Realmente, nós tínhamos, nos primeiros dias do governo, constatamos a falta de algumas certidões muito importantes. A questão da CND, que envolve o recolhimento dos tributos federais, a certidão do Tribunal de Contas do Estado, que é a mais importante, digamos assim, e uma certidão da regularidade de dívidas com o Estado também, né? Quer dizer, nós tínhamos basicamente 4 certidões que estavam, digamos assim, positivas, digamos assim. Na primeira semana foi regularizada o CND, justamente em razão do parcelamento daquela dívida que ocorreu nos últimos dias do mês de dezembro. Era uma questão de tempo para sair a certidão. No do Estado também era uma questão de transmissão de informações ao Estado. Havia um certo atraso na questão administrativa, foi resolvida. A certidão de regularidade com débitos do Estado foi resolvida a questão de 10 dias, na medida que os débitos com a Copel foram regularizados, foi aprovada a lei autorizando o parcelamento. Já na sexta-feira, nós firmamos o parcelamento com a Copel e obtivemos essa certidão. Resta apenas uma, que é uma certidão, que é do CADIM, que quando você tem dívidas com o governo, com o setor público, você tem essa inscrição, né, nesse cadastro de dívidas públicas, e Camorão está nessa situação. É uma dívida, só para ser mais detalhista, mais claro, é uma dívida que se originou numa autuação, em 5 autuações, 5 infrações, que a ANAC autuou o município de Camorão, no aeroporto, por problemas não muito sérios, problemas de falta de segurança, falta de placas indicativas de perigo,
havia uma condição de falta de segurança, porque as pessoas atravessavam lá o aeroporto, enfim. Isso motivou a autuação por parte da ANAC, os processos andaram, foi finalizado ano passado, em 2015, o processo ficou engavetado, e agora, no final de dezembro, houve esse problema de falta dessa certidão, né? Nós conseguimos ontem, finalmente, obter o valor a ser pago, que havia uma dificuldade também de comunicação com a ANAC. Já estamos em poder dos boletos, por volta de R$113 mil. Isso será pago amanhã e, finalmente, teremos, então, todas as certidões resolvidas e aí, sim, em condições de entrar em contato com com o Estado, com o governo federal. Sem essa certidão, secretário, não é possível hoje a assinatura de convênios do município e nem o recebimento de verbas ou não? Nem o recebimento de verbas. Nós temos, por exemplo, alguns convênios que vencem agora em janeiro, têm que ser prorrogados e, na ausência dessas certidões, né, a proposta de remuneração nem é aceita. Então, a partir de agora, depois de 20 dias, nós temos uma tranquilidade maior, né? Nós temos setores na prefeitura, área de planejamento, área de prestação de contas e convênios, que trabalham diretamente com essa necessidade e acreditamos que a partir agora de amanhã, nós teremos, então, uma tranquilidade maior nesse sentido.